Ok, estou a receber a indicação de que o som e a imagem estão ok. Vamos então dar início. Vamos apresentar então aqui o XD Cloud, tá? Como vocês podem verificar, já receberam certamente essa indicação. Tem o manual e o vídeo explicativo de como configurar o novo produto XD. Tá? Vamos então dar início. Eu vou utilizar uma conta que já temos cá preparada para as apresentações do XD Cloud. Como podem verificar, ele está dividido em dois setores, o setor gestão e o resumo online. Vamos então começar pelo gestão. Uma das particularidades do produto, conforme foi anunciado, é que ele está já permitido para trabalhar em multiloja. Ou seja, em apenas um login, podemos trabalhar com os dados de várias lojas dos nossos clientes. Antigamente, com o produto já descontinuado XD360, seria necessário um login por cada loja. Neste momento, ultrapassamos isso. Estamos com o XD Cloud e, como podem verificar, logo na primeira página aparecem-nos uns resumos, tá? Os totais por dia, totais por vendedor, sendo que a particularidade é que estamos em ecrã multiloja. Eu vou então clicar em uma loja, por exemplo na loja Porto, e como podemos verificar, automaticamente a janela muta para me aparecer apenas os dados de uma loja singular, tá? Os mesmos relatórios, totais por dia, um pequeno resumo do faturamento dos últimos 7 dias, por trimestre, tudo isso. Uma das particularidades de cada um dos relatórios é que podemos baixar os mesmos para Excel, para uma imagem ou então colapsar, tá? Vou então manter-me nesta página. Aqui em cima, do lado direito, podem verificar o total em caixa. No caso do dia de hoje, o total é 0, tá? Temos um breve resumo das lojas. Podemos automaticamente, sem precisar de navegar por outras páginas, clicar, por exemplo, na loja Lisboa e ele vai mutar e abrir-me todos os dados da loja que eu selecionei. Bem como também temos a possibilidade dessa informação por terminal ou por utilizador, tá? No canto superior direito temos dois dispositivos que são um apoio, tá? Uma calculadora sempre à mão e também um calendário. Se bem que hoje em dia no próprio Windows temos esses dois aplicativos disponibilizados. Vou então voltar à loja Porto. Como podem verificar, do lado esquerdo temos uma pequena dashboard de navegação. No primeiro ícone temos a possibilidade de escolher se queremos entrar em multiloja ou em lojas individuais. No segundo ícone temos o setor vendas. Vendas por família, por clientes ou então as ofertas. Eu vou entrar em cada um deles. Na questão das famílias, como podem verificar aqui, temos o top de produtos mais vendidos, tá? Os menos vendidos e as ofertas que existiram. Mais em baixo temos o próprio filtro por datas, que já todos conhecem, tá? E temos mais uma listagem, onde nos apresenta todas as famílias disponibilizadas na aplicação, um resumo dos vendidos, tá? Por exemplo, 2.250 produtos vendidos da família software, com o respectivo valor. Com este ícone, ele vai abrir toda a informação e vai-me apresentar detalhadamente os produtos mais vendidos, os menos vendidos, tudo isso, tá? O total de ofertas que existe e o valor respectivo a cada produto. Caso pretendamos uma análise mais detalhada, podemos ter aqui dados de interesse, tá?
um pico de vendas, por exemplo, no dia 1/1 foram 13.000 euros de vendas. Eu recordo que estou a utilizar uma conta de Portugal, tá? Para fazer este webinar, por isso é que os dados estão a aparecer em euros. Caso estivessem a utilizar uma conta em reais, os dados iriam aparecer em reais. Temos também a informação pelos dias da semana, uma média, tá? Sendo que está delineado segunda-feira. Porquê? Porque na segunda-feira foi quando registrou o maior volume de média de vendas. Também o último ícone nos apresenta um gráfico, tá? Para que possamos verificar um comparativo de quantidade e valor do volume que estamos nesta família, no caso a família software. Então, voltar. Nos quadros de cima, caso estou aqui a verificar toda a análise das famílias mais vendidas ou menos vendidas e quero, por exemplo, verificar com mais detalhe de um só produto. Por exemplo, aqui o produto alteração de morada, XD Software, eu clico em cima dele e automaticamente vai-me aparecer toda a informação detalhada desse produto, sem eu ter que fazer mais nada. Tá? Temos o próprio código de barras, que o produto não tem, as atualizações que existiram no produto, os seus preços, top de clientes na venda neste produto, os vendedores e pelas lojas. Uma análise bastante importante que eu tenho visto com alguns parceiros é mesmo isso, é saber, eu quero automaticamente saber um comparativo entre as minhas lojas para um determinado produto. Por exemplo, vou lançar um picolé de chocolate em campanha durante este mês, e quero saber, durante este tempo, qual foi a loja que mais vendeu. Posso fazer um comparativo por datas. Ou então, desde sempre, um produto desde sempre, imaginemos que esta troca de morada de XD Software era um produto que eu vendo desde sempre nas minhas lojas e eu quero apresentar um comparativo, de qual é a loja que mais vendeu. No caso, seria a loja de Lisboa, que vendeu 5.487 unidades. Da mesma forma que nas famílias podemos verificar também o pico de vendas, apresentado aqui do lado direito, e uma média dos dias da semana. Sendo que os restantes relatórios continuam a aparecer mais em baixo, sendo que posso verificar ainda mais detalhadamente para o dia em si, qual é a hora em que existe mais movimentação daquele produto. Na realidade, este seria entre o meio-dia e a 1 da tarde. Vou fechar então este quadro. Voltando no quadro de vendas, vou por clientes. Aqui, de uma forma mais detalhada, posso verificar, no caso em Portugal, a localização geográfica do lado direito dos meus clientes, ou seja, de uma forma prática, eu consigo verificar onde tenho mais clientes localizados, ou ao pé de mim, ou por cada zona, Sendo que do lado esquerdo podem verificar, no caso, neste banco de dados, temos 501 clientes do sexo masculino e faixas etárias, temos apenas um cliente com a sua idade, a sua data de nascimento registada no programa. Se tivéssemos toda essa informação registada, iria-nos aparecer então aqui a quantidade de clientes do sexo masculino, quantidade de clientes do sexo feminino e as diferentes faixas etárias dos nossos clientes. Isto poderá ser também bastante importante para alguma campanha de marketing, os produtos que vamos lançar de forma promocional, tudo isso. Comparativamente aos outros quadros de vendas por produto e famílias, temos aqui os clientes. Temos o top de clientes, aparece-nos aqui os nossos clientes e o valor que está agregado a eles, para que possamos ter uma ideia no geral. O top de visitas, ou seja, as visitas que existem daquele cliente às nossas lojas. Depois, por localização, por volume de documento, ou seja, os documentos com o valor mais alto que foram lançados na aplicação e também das ofertas. No caso aqui não temos as ofertas registadas, por isso é que não temos dados a apresentar. Mais detalhadamente em baixo temos
a ficha, o nome do cliente. Se ele tivesse um cartão cadastrado na sua ficha, iria aparecer aqui o número do seu cartão associado, contactos e depois temos aqui um mais para abrir mais informações sobre este cliente. Ele vai mostrar os últimos documentos emitidos. No caso, o último documento emitido. Ou seja, temos aqui que foi no terminal de Leiria, por exemplo, o produto XDPOS e um conector Sony, com os respectivos valores. E no topo temos a informação da data e a hora do documento, o modo de pagamento que foi utilizado e, mais uma vez, a informação do terminal e do utilizador que realizou este registro. Voltando ao quadro de vendas, teremos então o último, seria as ofertas. As ofertas, ficaria aqui registado o valor dos descontos e ofertas que foram lançados no programa e entre estas datas, por exemplo, nos últimos 7 dias, tá? Iria aparecer tudo neste quadro caso tivéssemos cadastrado no programa. Depois, no segundo quadro, temos as transações. Por exemplo, transações acumuladas. Este botão normalmente apresenta um carregamento um pouco mais pesado. Porquê? Porque será toda a informação desde o início do banco de dados. Tá? Então aqui aparece então as transações, produtos, total de vendas, média de produtos por transação e média total por transação. Ou seja, toda a informação desde o início da criação do banco de dados, temos toda esta informação mais detalhadamente aqui. Temos também, como nos outros quadros, os dias da semana, tá? As famílias. Então, temos família com 5.194 transações, tá? Uma das famílias. Temos mais em baixo a informação por produto. Tá? Temos a quantidade de transações por cada produto. Por exemplo, a alteração de morada, que foi o que vimos há pouco, tem 9.894 transações, o que representa 12,5%. E, mais uma vez, toda esta informação pode ser exportada. Tá? O mesmo que aconteceu aqui na parte dos acumulados, acontecerá por data. Ou seja, em vez de estarmos a analisar toda esta informação desde o início e criação da minha empresa, estamos a ver então entre as datas, no caso entre o 12 de fevereiro e 13 de março. Tá? Recordo que esta informação aqui está a aparecer apenas para a loja Porto, porque é a loja que eu tenho selecionado. Caso eu quisesse ver para a loja Lisboa e loja Faro, automaticamente eu clicava ali, cliquei por exemplo de novo na loja de Lisboa, o quadro irá mutar, vai carregar todos os dados e vai-me atualizar para a loja que eu escolhi. No terceiro, temos então as consultas dos movimentos, ou seja, os movimentos que foram efetuados no banco de dados com os respectivos valores. Nos dias, tá? Isto será por mês. Eu tenho, por exemplo, do março, eu tenho até o dia 13 um total de 433 mil euros aproximadamente, tá? Com os respectivos valores por dia. Temos então também o registro do ponto para aqueles clientes que utilizam o controle do ponto nos seus funcionários. Ao selecionar então aqui o dia, iria-me aparecer as suas respectivas entradas, saídas e o tempo total de cada um. Vamos então a uma das particularidades, que é o quinto botão, que será as tabelas, então. Vamos verificar os artigos. Aqui ele vai-me aparecer todos os artigos que eu tenho cadastrados no banco de dados com as respectivas informações. Ou seja, da mesma forma que cliquei na análise das famílias em todos os produtos, eu posso verificar aqui também diretamente, clicando em cima, por exemplo, líquidos com nicotina, posso verificar mais informações do produto. Ou seja, é exatamente o mesmo quadro que eu fui direcionado quando eu estava nas famílias e escolhi analisar sobre aquele produto.
Então aqui temos todas as informações da minha loja 3. Eu vou voltar para a loja Porto, tá? Temos todos os produtos, a respectiva família a que eles estão associados, o preço de venda que está a aparecer aqui será o preço 1 por pré-definição e o preço de compra caso exista. Tá? Estes serão todos os produtos que estão cadastrados em banco de dados. Uma das particularidades é que eu posso criar um novo produto no banco de dados. Tá? Ao clicar em novo, eu vou ser direcionado para o quadro de criação de artigo. Então, eu vou criar um artigo. Tá? Vou, por exemplo, eu vou utilizar aqui o retaguarda. Tá? Vou abrir aqui os artigos. Vou no último artigo para poderem verificar. Eu realizei 2 testes, que foram os últimos 2 webinars que foram criados. Vou criar então mais um produto. Aqui, por exemplo, teste webinar 19. Um produto do tipo normal. Descrição, nome curto. Vou adicioná-lo à família computadores. Vou colocar aqui, como estou com uma licença de Portugal, ele vai-me obrigar a uma taxa, tá? Imaginemos que seria a taxa de 23%, ou então uma isenta, tá? Tenho mais em baixo as informações do que é que eu posso fazer mais, ou seja, eu posso colocar aqui diretamente um preço de venda do meu produto. Eu vou usar, por exemplo, ele não me está a deixar clicar aqui, que eu ainda não gravei o produto, mas eu vou gravá-lo então. E como eu tenho o multiloja ativo, ele dá-me a possibilidade de escolher qual a loja em que eu quero adicionar o meu produto. Posso adicionar só na Porto, só em Lisboa, ou então em todas elas. Eu vou adicionar em todas as lojas o meu produto. Artigo adicionado com sucesso. Tá? Vou voltar no quadro principal. Vou aos meus artigos. No fundo, como podem verificar, o artigo já se encontra criado no meu banco de dados. Tá? Com toda a informação, conforme eu coloquei. Vou fechar aqui. Vou voltar de novo. O mesmo acontece com famílias e com os clientes. Quando eu abro o quadro das famílias, aparece-me exatamente a mesma informação como eu tinha dos meus produtos, tá? Temos o ID de cada família, o seu nome e a sua descrição. Se bem que eu também podia pesquisar automaticamente. Por exemplo, eu quero pesquisar por serviços e ele não me vai responder. Ok. Tá. Ele está falhando um pouquinho e eu vou-vos mostrar até já, porque nós estamos já criando em background todo o novo visual do XD Cloud. Ou seja, como vocês verificaram até agora, foi o lançamento do XD Cloud a primeira versão, esta será a segunda versão do próprio aplicativo. Ou seja, ele está a ser todo reformulado para que cada vez mais possa atender às necessidades dos nossos clientes, seja monoloja ou multiloja, e também com novas funcionalidades que irão ser anunciadas. Tá? Como podem verificar aqui, aparece em um outro design. Eu vou só colocar aqui no multiloja para termos um comparativo da página inicial. Okay? Esta era a página inicial que todos estávamos habituados a ter no XD, em que podíamos aqui rapidamente ter mais informações de cada loja, caso necessário. Tá? Hoje em dia temos já os cartões de cada loja,
Caso tivéssemos mais lojas, bastaria clicar na próxima página e ele iria aparecer. A nível de relatórios, são os mesmos relatórios que tínhamos anteriormente, contudo num design mais clean, tá? Todos eles poderão ser minimizados a qualquer altura, caso não seja necessário. Sendo que agora, por exemplo, eu clico na minha loja Porto e ele vai me redirecionar automaticamente para o novo design da minha monoloja, ou seja, da loja que eu escolhi, que é o Porto, vai-me aparecer todo aquele resumo, que eu vou realizar o mesmo processo aqui. Tá? Todo este resumo que estávamos habituados a ter, hoje com um design mais clean, tá? Mais moderno, estamos a alterar todo o aspecto da aplicação. Mais uma vez, temos os filtros diretos em cada relatório, ou seja, eu quero verificar o top de famílias nos últimos 3 meses e ele muta logo, tal como nos últimos 6 meses. E ele também me mostra toda essa informação. Ou seja, estamos trabalhando em todo este desenvolvimento em paralelo à primeira versão que já existe no mercado. Tá? Eu vou voltar então ao normal. Vou então no cadastro dos clientes, que funciona da mesma forma que o cadastro dos produtos. Ou seja, eu tenho todos os meus clientes cadastrados em banco de dados, tenho o cartão de cliente caso ele exista e todo o resto de informações que possam ser relevantes à minha análise. Clicando em um dos clientes, tal como acontece com as outras listagens, temos então mais informações sobre este cliente, tá? O total de compra de produtos, tá? Tudo isso, se bem que cá no fundo temos todos os documentos, as notas que foram emitidas para esse cliente. Ou seja, clicando no mais, conforme fizemos há pouco, podemos verificar mais uma vez toda a informação do documento que foi emitido, a data e a hora, o tipo de pagamento que foi utilizado, a loja e o usuário, tá? Logo, diretamente aqui neste quadro de análise, diretamente deste cliente. Posso editar este cliente ou então criar um novo. Então, eu clicaria no botão novo, conforme fiz, e tal como aconteceu com o artigo, eu posso criar aqui também o meu cliente, sendo que coloco então as informações de contactos, caso ele tenha contactos extra, tá? Limites de crédito, que é importante, caso o cliente tenha algum limite de crédito, e desconto automático. Este desconto funciona quando o cliente efetua algum registro, automaticamente vai ter um desconto associado sem termos que ir lá manualmente e colocar o mesmo. Vou voltar então no quadro de gestão. No penúltimo botão temos os documentos, ou seja, aqui irá nos apresentar os documentos, por exemplo, de compra, para eu poder efetuar um documento de compra aqui online. Sendo que eu teria, por exemplo, aqui as definições de duplicar, gravar. Ao editar, seria para colocar todas as informações, ou então o resumo. Este quadro é mais utilizado a nível de retaguarda, não do próprio XD ponto de venda, em que tem todas as informações do documento em apenas um quadro. Eu vou voltar aos documentos, porque para já isto não é muito relevante a nível da XD Brasil por conta dos documentos emitidos em retaguarda, tá? Mas temos, por exemplo, os documentos de stock, para poder então alimentar o stock. Não é o que ainda pretendem. Eu verifiquei no último webinar que tivemos muitas questões sobre como já fazer a importação do XML para carregar o stock dos nossos artigos. Tá? Já existe essa funcionalidade, eu poderei mostrar aqui rapidamente. Tá? Quando eu vou emitir um documento de compra no retaguarda, tá? Para aqueles clientes que fazem então o carregamento dos seus documentos por XML, quando eu emito um documento de compra, ao estar com uma licença do Brasil, neste ícone aqui,
tá? Vai aparecer aqui por baixo importação de XML, ou seja, vai importar o vosso documento de compra que receberam do próprio fornecedor diretamente para a aplicação para poderem carregar o estoque, tá? Isso foi uma das maiores perguntas que existiu. Neste momento isso será possível por aqui. Reforçando então a questão dos artigos, dos produtos, tá? A nível online no XD Cloud, não será possível ainda termos toda a informação do que existe hoje em dia para o mercado brasileiro. Ou seja, podermos colocar a nossa tabela fiscal, a nossa tabela de impostos de cada produto colocado aqui online, ainda não temos essa possibilidade. Estamos a ajustar o produto para que possa atender essa necessidade. Neste momento, ele está para podermos então realizar os cadastros básicos, tá? E analisar todo o nosso faturamento, seja monoloja ou multiloja. Questões específicas da XD Brasil, ou seja, da parte fiscal do Brasil, não está ainda disponibilizado. A mesma questão da emissão dos documentos. Está lá o botão sim, mas seria a mesma coisa que emitirem um documento no retaguarda, tá? Não existe ainda essa realidade para nós na XD Brasil. Voltando então ao quadro Dashboard, temos o último botão, que será o botão Definições, tá? Será então umas definições gerais, em que eu posso automaticamente aqui trocar para já entre dois temas, ou seja, Dark ou Deep Blue. Se eu trocar para o Dark, tá? Podem verificar, vou gravar aqui, e ele automaticamente, a página fica no tema escuro. Tá? Eu vou voltar a colocar no Deep Blue para ficar o padrão. Então, individualmente temos aqui as configurações de cada loja. Temos, por exemplo, a imagem, o nosso logo vai aparecer lá nos cartões. Tá? A time zone em que estamos afeto, no caso aqui estamos com Europa. Tá? As atualizações de dados, a configuração, a periodicidade em que estamos a realizar a atualização a nível online, a cada 2 minutos até a cada 8 horas. Tá? E depois também os documentos que temos carregados online, ou seja, os documentos que existem no banco de dados vão ficar disponíveis aqui para podermos verificá-los. O mesmo acontece com a loja Lisboa e depois com a loja Faro. Tá? Recordo que o XD Cloud está dividido nestes dois setores, seja no gestão como no resumo online. Nesta pequena parte, decidi falar um pouquinho sobre o gestão, tal como fizemos nos outros webinars. Vamos então responder algumas questões dos parceiros, tá? Durante este momento. Depois realizaremos então um intervalo, tá? De 15 a 20 minutos, só para tomarmos um café. Mas eu penso que 15 minutos será o suficiente, tá? Para um intervalo, para depois então apresentarmos o resumo online. Tá? Se tiverem alguma questão, por favor me coloquem agora no chat online, para que possamos responder neste momento sobre o quadro gestão e depois sobre o resumo online. Já verifiquei que temos algumas questões sobre o quadro resumo online, mas iremos responder depois no final do webinar, tá? Ok. Pronto, vamos então realizar um intervalo de 15 minutos, tá? Para depois então podermos verificar a parte do resumo online e no final respondermos às questões relacionadas com ele. Tá? Obrigado. Olá, boa tarde. Voltamos então para o webinar XD Cloud. Vou então fazer um pequeno resumo daquilo que a gente esteve a ver nesta primeira parte, na parte da gestão. Ou seja, temos o monoloja e multiloja possibilidade logo na primeira página, quando entramos no quadro gestão.
Temos no nosso lado esquerdo as vendas por família, clientes e total de descontos e ofertas, transações desde o início da empresa ou entre datas, movimentos e registro de ponto para os clientes que realizam esse controle, tá? Tabelas de artigos, famílias e clientes em que nos permite consultar com mais detalhe cada um deles, bem como criar ou editar cadastros no banco de dados. Temos também os relatórios com os documentos emitidos na aplicação, que é os documentos que estão registados no banco de dados. A emissão de documentos de compra, venda ou stock. E depois as definições na aplicação. Eu vou então passar para o quadro do resumo online, em que aqui, como podem verificar, mais uma vez temos uma dashboard. Será então a dashboard padrão que está configurada no nosso retaguarda, tá? Ou podemos efetuar depois a criação de novas dashboards e também para qualquer tipo de loja, ou seja, cada loja pode ter uma dashboard ou cada utilizador ter o seu dashboard já para realizar a análise à sua maneira. Então, como é que podemos fazer isso? Ao entrarmos no retaguarda, tá? Temos aqui na parte dos relatórios, podemos verificar que o último ícone é configuração do resumo online. Ou seja, será aqui que vamos realizar toda a configuração do nosso dashboard que queremos visualizar no nosso XD Cloud. Vou então criar aqui um de exemplo. Por exemplo, Webinar XD Cloud PR. Webinar XD Cloud PR. Vou criá-lo então com 3 colunas e com 2 linhas. A nossa dashboard é quase como uma grelha, ok? Neste caso estamos a dizer que temos 3 colunas, é como uma grelha do Excel, 3 colunas com 2 linhas permitidas para colocar dados. Eu vou colocar então que essa dashboard é para mim, tá? E nas configurações em baixo dos widgets, nós podemos utilizar qualquer um dos widgets definidos e disponíveis na aplicação. Por exemplo, aqui temos todos eles, tá? Eu vou colocar, por exemplo, um relatório base. No relatório base, eu vou colocar top de vendas por entidade ou top de vendas por cliente. Vou dar o nome top vendas cliente. Tá? E vou colocar na localização, na coluna 1, linha 1, ok? Será o nosso primeiro relatório. E tamanho 1 por 1. Vou gravar. Gravo esta informação. E como podem verificar, vamos lá no XD Cloud, vou atualizar aqui a página. Webinar XD Cloud BR. Automaticamente ele vai me direcionar para a dashboard que eu criei para mim e tenho o top vendas cliente. Está ali com um erro. Automaticamente aqui eu tenho a possibilidade de criar filtros no próprio relatório que eu inseri, aplicar os mesmos e ele iria carregar a página. Posso então navegar entre páginas para verificar os dados, como posso também efetuar mais alterações à minha dashboard. Ou seja, a dashboard é muito generalista, o meu cliente tem algumas necessidades especiais e eu vou criar relatórios dinâmicos para ele. Ou seja, eu posso, por exemplo, aqui vou até já mostrar a parte da importação de um relatório dinâmico. Vou importar
aqui um de clientes cadastrados, por exemplo. Tá? E depois um para verificar o estoque do artigo. Isso, para verificar então o estoque de um artigo em questão. Ou então, tenho os meus clientes com os relatórios dinâmicos que eu criei para eles. Tá? Vou então adicionar um novo widget aqui. Vou colocar que não é um relatório base, mas sim um relatório dinâmico. Qual é o relatório dinâmico? Vou colocar o do stock. Eu vou colocar stock específico. Ou seja, este relatório vai mostrar o estoque específico de cada artigo que eu colocar lá. É para uma análise mais direta. Vou colocá-lo na coluna 2, linha 1. Vou gravar. E também um outro, que é um relatório dinâmico. Vou colocar que é o dos clientes cadastrados no banco de dados. Clientes na DB. Coluna 3. Gravar. Então, aos poucos, eu estou construindo a dashboard que o meu cliente pretende ver no XD Cloud. Não precisa nunca de utilizar toda aquela poluição visual dos relatórios de vendas, tudo isso, né? Toda essa informação que o cliente não precisa de ver, que ele até nem faz esse tipo de controlo, não precisamos de estar a sobrecarregar o cliente com essa informação na aplicação. Ou seja, criamos o dashboard para ele, como podem verificar o top de vendas, que foi o que criamos há pouco, o estoque específico, que é para verificar o estoque específico de cada produto que eu quero. Então eu vou clicar aqui, por exemplo, e vou... Deixa eu ver se ele vai por aqui. Só ver que eu tenho aqui um produto. Com estoque. Menos 70. Router ASUS. Se ele vai aqui. Aqui nos relatórios. Vou ver aqui na parte do relatório em si. Estoque do artigo. Aqui, número, ok. Aproveito então já para mostrar que ao criar um relatório dinâmico, para quem não sabe, o relatório dinâmico não passa de uma query que vamos executar no banco de dados, ou seja, se nós conseguirmos criar uma query para nos mostrar todos os dados que pretendemos ver, neste caso seria o armazém e a quantidade disponível de cada produto, tá? Eu vou só gravar aqui para ter a certeza que ele está ok, tá? Relatório. Posso testá-lo aqui, no próprio retaguarda. Vou colocar com o número 10 e executar. Ok, ele agora já está a funcionar. Como viram, a informação que eu tinha ali é que ele estava a procurar no campo do ID do artigo, tá? Eu vou aqui no parâmetro, campo do ID do artigo, ele estava a pesquisar por texto. Como eu não tenho texto no ID do artigo, ele não me estava a encontrar mais informações. Então eu vou de novo ao XD Cloud. Vou atualizar a página. Que ele não está a querer colaborar. Tudo bem. Como podem verificar, no terceiro quadro temos os clientes na DB, que serão os clientes cadastrados no banco de dados, com todas estas informações, ou seja, o número do cliente, o nome, CNPJ, morada e país. Por exemplo, eu não quero ver nem a morada nem o país. Eu vou então no meu relatório, vou lá nos clientes cadastrados. Este é um relatório também bastante simples, tá? Faço um select
à tabela Entities, à tabela de entidades, tá? Automaticamente, em vez de eu estar a colocar aqui todos os campos separado por vírgulas, como eu tinha o anterior relatório, tá? Eu automaticamente nomeio cada campo que eu quero, por exemplo, KID as número, name as nome, ou seja, aqui automaticamente a nível de SQL eu já tenho aqui toda a informação filtrada do lado direito conforme eu quero que apareça, tá? Na morada e no país eu vou deixar de colocar visível, vou gravar de novo este relatório, ele dá-me relatório guardado com sucesso, eu vou executar e como podem verificar, os campos que eu coloquei como invisíveis estão neste momento invisíveis, ou seja, só me está a mostrar o número, nome e CNPJ do cliente. Fechar aqui esta janela, vou de novo no XD Cloud. Vou fechar aqui esta. Ele não me está a deixar abrir. Ok. Agora sim. Como a minha query está ali para mostrar automaticamente número de novo de CNPJ, morada e país, essa informação, embora não esteja disponível no relatório, está disponível na grelha do mesmo. Para eu poder retificar essa questão, eu volto de novo ao relatório, tá? Vou ao meu relatório dinâmico, clientes cadastrados, apago toda a informação que não quero, faço verificar, gravo. Ok, tá. Ou então fechar o XD Cloud e tornar a abrir. Como podem verificar, a minha query foi retificada. Neste momento, ele já me aparece apenas o número, nome e CNPJ. Isto foi para vos mostrar que, embora seja apenas queries no banco de dados, podemos construir coisas bastante complexas, tá? Ter o perfeito funcionamento como o cliente quer funcionar e não estar a colocar poluição visual em algo que tem que ser bastante simples. Principalmente, como falámos há pouco, quando for para vos mostrar, que vocês podem verificar neste preciso momento na vossa conta XD Cloud, a nível da app, tá? A nível da app, como é no celular, o importante é termos as informações o mais simples possível, ou seja, só mesmo aquilo que o cliente pretende verificar. Caso ele queira ver toda a informação padrão, automaticamente ele pode vir aqui, clica Dashboard padrão e ele vai mostrar toda a informação que ele seria carregado caso estivesse numa dashboard do próprio XD, do GC, tá? Então, isto tem toda a informação a nível das lojas e ele quando quiser então ver a dele, ok, estou na minha, é a minha que eu quero ver só com as informações, por exemplo, estou em viagem, estou a viajar e tenho todas as informações padrão que eu quero ver aqui. Caso houvesse algum tipo de filtro, o top de clientes mais vendidos entre datas, tudo isso, poderiam também criar essa informação a nível de relatório dinâmico e exportar para aqui. Sei que a nível de relatório dinâmico é preciso alguns conhecimentos a nível de SQL, tá? Não é algo que nós façamos
num horário de atendimento normal, tá? Nós damos apoio a nível da utilização da aplicação e daquilo que a aplicação dispõe. Isto será algo externo, ou seja, quem tiver alguns conhecimentos de SQL vai conseguir sempre navegar um pouquinho melhor nestas funcionalidades, porém o suporte técnico ajuda sempre. Caso queiram criar algum relatório diferencial para o vosso cliente a nível de relatório dinâmico, tá? Com os dados que ele quer verificar e não estejam a conseguir, nós ajudamos sempre com os passos que possam ser necessários. Penso que já respondi a algumas questões que tinham sido colocadas há pouco sobre como é que funciona a criação de relatórios dinâmicos e colocá-los online. Já fizemos aqui a edição e colocar 2 relatórios online. Agora vou esperar um pouquinho. Eu acho que devem ter mais algumas questões para depois passar para o passo seguinte. Não, tudo ok. Ok, pronto. Para finalizar a parte do XD Cloud, vou mostrar novamente o beta. Já podem utilizar esta funcionalidade beta, tá? Basta no vosso login do XD Cloud colocar barra beta ou gravar o link conforme está aí na tela e já podem utilizar este dashboard também nos vossos clientes. Nós estaremos a dar a principal atenção a todos os clientes que estão agora a migrar e a começar a utilizar o XD Cloud, tá? Qualquer apoio a nível da aplicação, de configurar a aplicação, colocar os relatórios dinâmicos online e tudo isso, nós estamos dando apoio preferencial nisso, tá? Para que possam usar ao máximo esta aplicação. Recordo, ainda estamos na primeira versão do aplicativo. Esta é apenas uma primeira versão em que estamos a realizar toda a conversão do antigo XD360 para o XD Cloud, tá? Com todas as novas funcionalidades. A principal funcionalidade, em resumo, será a possibilidade de termos o multiloja. Tá? Então, em apenas um login, recordo que todas as lojas podem ter o seu login, em que vão verificar apenas a sua informação. Por exemplo, eu sendo o CEO desta empresa, eu consigo verificar toda a informação de qualquer uma das lojas, porém, os responsáveis ou quem tiver o acesso da loja Porto, Faro ou Lisboa, apenas vai conseguir ver as informações da própria loja em si. Apenas eu, CEO, tenho acesso a esta informação para fazer os comparativos. Tá? Então, qualquer problema a nível de configuração, por favor, nos falem. Estamos a dar máxima atenção a isso. Relativamente aos relatórios dinâmicos, eu recordo, vão nos relatórios do XD, configurar e criam aqui o seu novo relatório dinâmico. Qualquer questão, nós também podemos passar um conjunto de dicas para a criação desses relatórios dinâmicos, tá? Com toda a informação a nível de SQL, vários parceiros, como tínhamos falado há pouco, como eu tinha visto há pouco, tinham-me questionado se os relatórios que já temos vindo a fazer para os clientes, a nível de relatórios dinâmicos, que já estão possíveis também no XD, se podemos vê-los no XD Cloud, sim, é exatamente desta forma. Criam a sua dashboard, na parte dos relatórios, configuração de resumo online, criam a sua dashboard então para o utilizador, por exemplo, eu criei para mim, como fizemos há pouco, coloco os relatórios que quero verificar, gravo esta informação e tenho esta informação automaticamente online só para mim. Só para recordar, com a informação que eu quero. Eu penso que é isso.
Não tenho muito mais com que me alongar a nível do XD Cloud, já é o nosso terceiro webinar, como eles tinham falado há pouco, já, já tem sido algo bastante debatido, e as questões já têm sido retiradas ao longo de toda a semana. Eu queria questionar se existe mais algum tipo de questão que não tenha sido respondida neste webinar sobre a utilização do XD Cloud, tanto do normal como a próxima versão que ainda se encontra em beta. Se houver alguma questão, podem colocar, tá? Para que possamos então finalizar o mesmo. Quero agradecer a todos pela presença. Qualquer questão, eu estarei disponível, como sempre, durante o horário comercial de Brasília, tá? 9h30, 18h30. Podem me contatar pelos canais de suporte que já conhecem, também pelo WhatsApp. Obrigado.